pastor Amarildo, pelo convite. Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, você que a trouxe, no Evangelho por Lucas, capítulo 19. Evangelho por Lucas, capítulo 19, para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho por Lucas, capítulo 19. Enquanto você está aí localizando, eu quero te dar um aviso especial. Ali na saída, ali embaixo, você vai encontrar o meu material. Eu trouxe 2 livros para te abençoar. Tem 2 livros de temas distintos lá. O Moldar de Deus, como barro nas mãos do oleiro, que eu trato sobre a transformação do barro em vaso. E eu explico que o barro precisa para virar vaso não é de um milagre, é de um processo na olaria. É semelhante à lagarta. Para ela virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo. É semelhante à semente. Para a semente virar uma árvore, ela não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, ser plantada. Então, às vezes, a gente está pedindo a Deus um milagre e Deus está pedindo que a gente se submeta aos processos que Ele tem para a nossa vida. Então, nesse livro você vai aprender sobre os processos de Deus para nós, o que fazer e o que esperar em cada processo. Vai estar te aguardando lá embaixo. Eu tenho um outro lá que é O Sonhador, lições bíblicas para transformações em realidade, sobre a trajetória de José. Você vai aprender que José foi vendido, José foi escravizado, José foi caluniado, José foi preso injustamente, mas nós não conhecemos José como o presidiário, nós não conhecemos José como José o escravo, nós conhecemos José como José o sonhador. Sabe por quê? É porque nenhum sofrimento foi mais forte que os sonhos de Deus para a vida dele. Eu não sei o que você tem sofrido, quais são os teus motivos, aquilo que tem te feito chorar, mas eu quero profetizar que nada disso vai ser mais forte que os sonhos de Deus para você. Então, se você quiser adquirir cada um desses 2 livros, passe lá embaixo, adquira, vai ser bênção, pode levar, vai ser bênção para você. Se você quiser levar um livro só, é R$20. Se você quiser levar os 2 livros, eu faço uma promoção especial, os 2 por apenas R$30. Amém? Meu Deus, o amém foi fraco demais. Amém, irmão? Passa lá e leva. Esses 2 aqui é de presente para o pastor Amarildo. Sempre que eu venho, eu dou os 2 de presente para ele. E se ele quiser presentear alguém aí, deixa Deus te usar. Aleluia. A quem honra, honra, diz a Bíblia. Evangelho por Lucas, capítulo 19, o verso 1. Quem achou, diga eu amo Jesus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Qual era o nome do homem? Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara Jesus para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você diz amém pela palavra do Senhor. O texto que está diante de nós nessa oportunidade é um texto muito conhecido, por causa dos contornos cênicos, quase que cômicos dessa história, que nos mostra um homem de baixa estatura, correndo à frente de uma multidão, se esforçando, subindo em uma árvore. E eu ainda me lembro que quando eu era garoto, eu nasci praticamente na igreja, e era uma das histórias que eu mais ouvia quando criança, nos cultos infantis, a história de Zaqueu. E essa história ganhou muita projeção há não muito tempo atrás, quando uma música aí
estourou nas paradas de sucesso, não somente no gospel, mas alcançou também o meio secular, que é aquela música muito interessante que diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti, chamar a tua atenção para mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Muito embora essa música não seja fiel em todos os aspectos ao texto bíblico, há uma licença poética e, de fato, pelo menos na minha opinião, a música é bonita. E essa história ficou muito conhecida por causa disso. E eu quero dividir com você nessa oportunidade algumas lições interessantes que eu percebo aqui nesse capítulo 19, tanto na cidade de Jericó, como também nesse encontro de Jesus com Zaqueu. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, é bom você nunca fechar para ir acompanhando quando alguém estiver pregando. O verso 1 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. A cidade de Jericó, sem sombra de dúvidas, é uma cidade muito conhecida. A primeira vez que ela aparece no cenário bíblico com uma certa ênfase é em Josué capítulo 6. A Bíblia diz que Josué teve a responsabilidade, e nós ouvimos o nosso pastor pregar sobre isso no evento de carnaval que ele fez, e Josué teve a responsabilidade de fazer o povo tomar posse de Canaã. E a primeira cidade que Josué teria que conquistar, que era expressiva, era a cidade de Jericó. E Deus deu uma estratégia a Josué, e essa vitória foi uma vitória retumbante. Deus disse a ele: você vai dar 7 voltas ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia você vai dar mais 7 voltas. E aí na 7ª volta do 7º dia, vocês vão gritar com grande grito. E aí quando vocês gritarem, eu vou operar um milagre. Isso Josué fez, ele obedeceu ao Senhor. E na 7ª volta, no 7º dia, a Bíblia diz que ele gritou com grande grito. E quando ele gritou, a Bíblia diz que as muralhas caíram e o povo subiu para tomar posse de Jericó. E eu quero abrir um parêntese para te dizer que eu não sei que muralhas estão se pondo entre você e as promessas de Deus, mas eu quero profetizar nessa quarta da vitória que Deus vai derrubar estas muralhas e você vai conquistar o que Deus tem para você. Eu não sei se são muralhas internas, se são muralhas externas, se são muralhas de dificuldades financeiras, de dificuldades de acesso, mas eu quero profetizar que Deus não perde para o lockdown. Essa muralha vai cair em nome de Jesus Cristo. E aí esse milagre ficou um milagre muito conhecido. Quando Josué tomou posse da cidade, é curioso que ele lança uma maldição sobre a cidade, dizendo que maldito seria aquele que reedificasse a cidade. E Josué diz assim: sobre as fundações, sobre o fundamento da cidade, o seu filho primogênito vai morrer, e sobre as portas o seu filho mais novo vai morrer. Josué lança uma maldição. Por que ele lança uma maldição sobre Jericó? Porque não foi ele que derrubou Jericó, foi o próprio Deus que derrubou as muralhas de Jericó. E aí ele lança essa maldição e deixa esse peso sobre a cidade. E aí mais à frente, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34, um homem chamado Riel, ele se atreve a levantar de novo a cidade, a levantar de novo os muros, não com aquela pujança da Jericó antiga, mas ele resolve levantar de novo muralhas em torno da cidade, resolve reerguer a cidade que Deus tinha derrubado, e infelizmente a maldição alcança a vida dele, ele padece da maldição. Quando ele lança o fundamento, o filho dele mais velho, primogênito, morre, e quando ele termina as portas da cidade de Jericó, o filho dele mais novo morre. E esse é um episódio também que merece uma observação nossa, porque o erro de Riel foi levantar aquilo que Deus havia derrubado. E a grande questão no nosso meio hoje não é Deus derrubar certas coisas, certas muralhas, certos hábitos, certas situações. A grande questão é que às vezes nós somos peritos em levantar aquilo que Deus já derrubou na nossa vida. E eu sei que é mais difícil dar um glória a Deus com essa palavra, mas é um alerta para você: não levante aquilo que Deus já derrubou na sua vida. Quando esse homem resolve levantar o que Deus derrubou, ele perde os 2 filhos. Filhos falam de projeção do futuro, projeção do amanhã. Quando você levanta aquilo que Deus já derrubou, o seu futuro é comprometido. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não levante aquilo que Ele já derrubou na sua vida. O seu futuro não depende de algo que Ele já arrancou de você no seu passado. Deus te trouxe
aqui para te dizer que o que Ele tem para você é uma coisa nova. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não levante aquilo que Deus já derrubou. Eu vejo muita gente, Deus tirou ele de certos círculos sociais, ele quer voltar para lá. Deus tirou ele de certos lugares, ele quer voltar para o lugar. Deus arrancou certos hábitos dele, ele fica infelizmente cultivando, tentando retornar aquilo que Deus já tirou. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu já tirei você de lugares, tirei pessoas de perto de você, tirei hábitos de você. Conserve isso, eu tenho uma coisa nova para a tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Não comprometa o seu futuro. Então esse homem Riel reergue a cidade, mas como havia um peso de maldição sobre ela, a Bíblia diz que as águas da cidade elas eram improdutivas, amargas, inférteis. E aí é Eliseu que vai ter a responsabilidade de retirar essa maldição. Preste atenção nisso. Já no segundo livro dos Reis, lá pelo capítulo 2, a Bíblia dá conta que Eliseu visita a cidade de Jericó, e havia alguns filhos de profetas ali. Eles chamam Eliseu e dizem: Eliseu, a cidade é até bem posicionada, mas há um peso sobre ela, e as águas são ruins. Eliseu, que é um homem de Deus, vai tratar o problema como espiritual. E a Bíblia diz que Deus dá a ele uma estratégia. Ele pede um prato, ele põe sal em um prato, e a Bíblia diz que ele vai até a fonte da cidade. Quando ele chega na fonte da cidade, ele derrama aquilo sobre a fonte de águas de Jericó, e imediatamente a maldição é quebrada, e a água que era amarga passa a ser produtiva, doce e própria para consumo. Isso é maravilhoso. A gente aprende lições também com esse segundo milagre em Jericó. Que lições a gente aprende? É que o problema era espiritual, ele jamais seria resolvido de um jeito natural. A gente precisa entender que problemas espirituais se resolvem de um jeito espiritual. Problemas naturais a gente pode resolver de jeitos naturais, mas problemas que são espirituais, nós nunca vamos conseguir resolvê-los de um jeito natural. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Gadernal não expulsa demônio da vida de ninguém, Rivotril não muda a posição espiritual de ninguém. Sabe, irmãos, nós temos muitos psicólogos na nossa igreja, homens de Deus, mas eu preciso te dizer que tem coisas que são espirituais, e só de um jeito espiritual nós vamos conseguir resolver. Será que você não percebeu ainda que esse problema não é de ordem natural? Será que você não percebeu ainda que certas situações na tua vida não se ajeitaram ainda? Não é por uma força sua natural, elas só se ajeitarão por uma postura espiritual diferente, por um propósito de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer: para de fazer força com os teus braços e dobra o teu joelho, que esse problema vai encontrar solução. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Que você saia daqui essa noite com uma nova postura espiritual, porque os problemas que são de ordem espiritual serão resolvidos. Aquilo que estava travado vai ser liberado, um milagre vai chegar sobre você. Problemas espirituais a gente resolve de um jeito espiritual. Aleluia. Então Eliseu resolve um problema espiritual de um jeito espiritual, e as águas da cidade são completamente saradas e curadas. Esse é um outro milagre que acontece. Mais à frente, já no Novo Testamento, nós vamos perceber um milagre também muito conhecido na cidade de Jericó, que acontece na vida de um deficiente visual, de um cego, que a gente chama ele de cego de Jericó. É isso mesmo. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó, e aí de repente o cego começa a clamar. Jesus estava entre uma Jericó e outra. Já no Novo Testamento haviam duas Jericós, a Jericó antiga e a Jericó nova, que havia sido melhorada por Herodes o Grande, e Jesus estava transitando entre uma Jericó histórica e a Jericó mais moderna, e o cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você conhece a história. Jesus o chama, e imediatamente ao chamá-lo, Jesus faz uma pergunta
pergunta: o que você quer que eu te faça? Jesus queria identificar qual era a prioridade do cego, qual era o maior desejo dele, e imediatamente ele libera uma palavra que diz a respeito da história dele. Ele diz: Senhor, que eu torne a ver, eu quero enxergar novamente. E aí Jesus diz para ele: vai em paz, a tua fé te salvou. E na mesma hora ele volta a enxergar. O cego recebeu a restituição de algo que ele tinha perdido. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de restituição. Aleluia. Aleluia, eu creio que é a restituição de Deus para a tua vida. Eu creio nisso. 3 pessoas só receberam. Eu vou repetir: a restituição de Deus para a tua vida, crente. Aleluia. Então esse foi mais um milagre que aconteceu em Jericó, a restituição da visão do cego de Jericó, a cura do cego de Jericó. E o último milagre, que vai ser um alvo da nossa observação um tanto mais detalhada essa noite, é esse milagre que acontece em Lucas 19, que é o milagre de Zaqueu. E por que é um milagre na vida de Zaqueu? Porque aqui em Zaqueu aconteceu com uma ênfase o maior de todos os milagres, porque no desfecho da história, Jesus diz assim: hoje chegou salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Aleluia. Irmãos, o maior de todos os milagres não é portas se abrirem, não é você receber provisões financeiras. O maior de todos os milagres não é um cego enxergar, o maior de todos os milagres não é um paralítico andar, não é um leproso ser curado. Não, o maior de todos os milagres é a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, a gente às vezes perde isso de vista. Há um tempo atrás eu estava vendo um programa de de uma determinada pessoa, um programa na televisão, um programa religioso, e eu vi que tinha uma fila assim próxima ao palanque. E o camarada estava com o microfone na mão e as pessoas na fila, aí ele esticava o microfone assim e dizia: conta a vitória, a bênção que você recebeu aqui nesse lugar. Aí ele esticava o microfone, aí eu lembro que eu estava vendo aquela cena, aí a primeira pessoa que ele esticou o microfone, a pessoa falou assim: eu entrei aqui quebrado, eu entrei aqui, eu tinha perdido uma empresa, e hoje eu já tenho 3 empresas, e aí todo mundo aplaudiu e ovacionou aquela situação. Aí daqui a pouco veio um outro camarada, ele esticou o microfone e falou: conta aí, o que aconteceu com você aqui nesse lugar. E aí quando ele esticou o microfone, o outro falou: eu era funcionário, e eu abri um negócio, e hoje eu estou ganhando muito dinheiro, e todo mundo ovacionou aquela situação. Aí daqui a pouco veio uma mulher, e ele esticou o microfone e falou: conta aí o que aconteceu na sua vida. Ela dizia: eu andava a pé, não aguentava mais, mas eu agora tenho um carro zero, de 100 mil reais, e todo mundo ovacionou. Aí daqui a pouco veio uma anciã, e eu estou assistindo aquilo um pouco incomodado já. Aí vem uma anciã, ele estica o microfone para ela e diz assim: conta para a gente, minha senhora, o que aconteceu na sua vida aqui. Aí ela olhou para ele, olhou para todo mundo e disse assim: aqui nesse lugar eu encontrei com Jesus e hoje eu sou salva. Aleluia. O povo não deu a reação que vocês tiveram aqui não, a igreja aqui é mais crente. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque hoje em dia em alguns lugares há mais ênfase em algumas coisas, mas você entrou na igreja da palavra, aqui você vai ouvir a palavra com verdade. A maior bênção, prêmio, milagre que nós não podíamos conseguir sozinhos, Jesus nos deu de presente a salvação. Nós somos salvos, aleluia. Isso é uma bênção. Glória a Jesus. Glória a Jesus, isso é uma bênção, irmão. Aleluia. Então, nós vamos observar hoje a história de Zaqueu, que culmina nesse milagre, que é o maior de todos. E a gente vai observar aqui algumas lições simples e práticas. Eu sou um pregador de mensagens simples e vão nos edificar. Aí o texto diz que tudo isso acontece na cidade de Jericó, e tendo Jesus entrado em Jericó, o verso seguinte diz: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era um homem rico. Eu quero que você preste atenção nisso, porque quando Jesus resolve passar naquele lugar, Zaqueu resolve, decide conhecer Jesus. Ele tem um desejo de conhecer Jesus, ele é movido por um desejo, um sentimento de querer conhecer Jesus. Eu quero que você guarde isso.
Zaqueu teve o desejo de conhecer Jesus. Preste atenção nisso, porque ele era de uma casta, ele era de um grupo que naquele tempo era extremamente rechaçado pelos rabinos, pelos ensinadores, pelos fariseus, pelos demais religiosos. Que grupo era esse? Era o grupo dos publicanos. Por que esse grupo era tão odiado nos dias de Jesus? Porque eles prestavam um serviço a Roma. Preste atenção nisso, porque é fundamental para você entender. Os publicanos prestavam um serviço a Roma. Roma queria cobrar impostos numa determinada região, e para isso eles arregimentavam homens que conhecessem a região, e eles cediam a guarda romana para esses homens, e esses homens iam nas cidades e cobrando de casa em casa, ou então faziam estabelecimentos de cobrança na entrada e na saída das cidades. Eu estou te dizendo isso porque os judeus que se prestavam a esse serviço, eles se prestavam a esse serviço não por fidelidade a Roma, não porque eles amavam Roma, não porque eles amavam o Império Romano, mas era só por causa de dinheiro, porque Roma estabelecia uma cota, vamos colocar em tese aqui um valor, 50 moedas, e aí o publicano tinha o direito de cobrar a mais, e era do a mais que ele fazia o salário dele, o pagamento dele. Por isso eles eram tão odiados, porque alguns publicanos cobravam o dobro, o triplo, e cobravam a mais, de acordo com o desejo que tivessem que cobrar, e o povo só cabia pagar. E sabe como é que é a história, né, irmão? A gente nunca gostou de pagar imposto, ainda mais naquele tempo, que não tinha retorno nenhum, em que pese que hoje em dia também não tem retorno quase que nenhum, mas os publicanos eram extremamente odiados por causa dessa situação, e quando algum judeu se prestava a esse serviço a Roma, imediatamente ele era proibido de entrar no templo. Publicanos não podiam entrar em áreas reservadas para os judeus do sexo masculino no templo. Os publicanos, eles eram rechaçados de se envolverem com a comunidade, se envolverem com a fé, porque eles se entregavam a Roma para cobrar e ganhar dinheiro, graças a Roma. Então, por causa disso, eles iam sendo deixados em segundo plano, e eu te expliquei isso para voltar nesse desejo de Zaqueu. Por que Zaqueu teve o desejo de conhecer Jesus? Uma vez que os mestres, os rabinos daquele tempo detestavam os publicanos por causa desses motivos que eu estou te falando, é porque com certeza ele sabia que Jesus era um rabino diferente. Por quê? Porque entre os discípulos de Jesus havia um homem que era um publicano. Mateus capítulo 9, o verso de número 9, a Bíblia diz que Jesus estava passando em uma mesa de coletoria, ele olha para um publicano chamado Levi e diz assim: vem e me segue. Então provavelmente chegou no ouvido de Zaqueu que Jesus era um mestre diferente, e que havia até um publicano entre os discípulos mais próximos de Jesus. E eu quero que você entenda isso, porque possivelmente Levi não conhecia Zaqueu, mas Zaqueu já ouvia falar da história de conversão de Levi, de como Jesus, sendo um mestre, chamou um publicano para perto. Preste atenção nisso. Por que isso é importante? Porque o que aconteceu com Levi acontece comigo, acontece com você. Tem muitos Zaqueus por aí que vão querer conhecer Jesus só por causa daquilo que Jesus já fez na tua vida. Irmão, merecia um glória a Deus mais alto da sua parte. Aleluia. Você sabia que tem gente olhando para a tua vida e dizendo: como ele mudou, como ela mudou? Só pode ser algo diferente, especial isso. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Tem gente que você nem conhece que está se espelhando na tua história. Tem gente que você nem sabe que está comentando sobre você e dizendo como ele começou a prosperar, como ele começou a crescer. E eu tenho uma palavra para você: continua firme, porque só a tua postura de crente vai trazer muita gente para perto de Jesus. Aleluia. Isso é importante. E qual era o discurso que Jesus tinha? A mensagem de Jesus, isso também é importante nós falarmos, era uma mensagem que, muito embora Jesus tenha citado os publicanos em alguns exemplos, em contraste à religiosidade excessiva dos fariseus, como na parábola da oração, que ele fala que um fariseu sobe no monte e diz: eu te dou graça porque eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí um publicano está no monte, eles não estão no templo, porque, como eu já disse, o templo era vedado certas partes aos publicanos. E aí o publicano não tem coragem nem de levantar os olhos aos céus e reconhece o seu pecado, e Jesus diz: esse publicano aí desceu justificado. Mas embora Jesus tenha falado isso dos publicanos, a pregação de Jesus
concernente ao dinheiro, e a gente sempre fala que uma das coisas das quais Jesus mais falou foi dinheiro. Jesus exortou muito, preste atenção nisso. Jesus exortou a ganância, Jesus exortou a falta de liberalidade daqueles que tinham naquele tempo, Jesus exortou o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. A única coisa que Jesus disse que no coração do homem alcança e consegue ocupar um lugar de destaque, a se tornar um ídolo no coração humano, é o dinheiro. Quando ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E por que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus tinha um discurso que confrontava com o desejo de todos os homens que se prestavam a ser publicanos, que era ganhar dinheiro excessivamente, de forma injusta. Preste atenção nisso. Jesus tinha um discurso contrário a isso. Jesus tinha um discurso contrário à ganância. Jesus tinha um discurso contrário ao acúmulo de riquezas de forma indevida. Preste atenção nisso. Mas mesmo com esses discursos, Zaqueu quis conhecer Jesus, porque nessa geração a gente está pensando que para atrair as pessoas para Jesus, a gente vai ter que ter o discurso que eles querem, e eu vim te dizer que não é assim. Nós precisamos, à semelhança de Jesus, falar aquilo que precisa ser falado. Aleluia! As pessoas que têm que vir, virão ouvindo a verdade de Jesus, a verdade do Evangelho. Sabe, irmão, tem muita gente querendo mudar as coisas hoje em dia, tem gente até querendo atualizar a Bíblia. Não tira isso aqui, porque dizer que homossexualidade é pecado está perigoso. Daqui a pouco vão tirar adultério também da classificação de pecado em muitos lugares por aí. Mas Deus nos trouxe até aqui para nós dizermos a verdade. É melhor você ouvir uma verdade que te confronta, mas vai te salvar, do que uma mentira que te massageia e te leva para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, fala a verdade onde você estiver, que quem tiver que vir, vai vir. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Que pastor agressivo. Nossa, sabe, irmão, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Sabe aquele dia que você sai com raiva do pastor? Que pregação dura! Eu não gostei. É nesse dia que você sai mais abençoado da igreja. Mereci um glória a Deus, mas empolgado da tua parte. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que não é confrontado não é mudado. E Deus só te confronta quando Ele quer te mudar. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Entrou gente aqui e Deus está dizendo, eu quero que você mude isso. Pecado é pecado, continua levando para o inferno. Deus está dizendo que Ele não quer te perder para o diabo. Então em nome de Jesus, agarra essa palavra, muda de vida hoje. O Evangelho é poder de Deus para transformação e salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Oh glória a Deus. Zaqueu tem o desejo de conhecer Jesus, mesmo sabendo o conteúdo de mensagem de Jesus. Aí o texto diz que ele quer conhecer Jesus, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui tem mais duas coisas que a gente precisa observar. Quando ele sai de casa com o desejo de conhecer Jesus, ele enfrenta dois problemas para que ele consiga cumprir esse desejo, ou esse, vamos chamar de propósito de conhecer Jesus. O primeiro problema que ele enfrenta é que há diante dele uma grande multidão, e a multidão vai o impedir de ter o acesso a Jesus. E eu quero que você preste atenção nisso, porque na vida a gente não encontra só facilitadores para o nosso propósito, a gente encontra também situações e pessoas que vão tentar nos impedir e nos atrapalhar no nosso propósito. E eu preciso te dizer isso, sabe, irmão? Porque a vida não é feita só de gente que te aplaude, te quer bem. Eu não sou do tipo de pregador que incita a vir, não, nada disso, pelo amor de Deus. No Evangelho a gente paga o mal com o bem. Mas você precisa estar bem claro isso na tua mente, até para você não se frustrar, não sofrer, não esperar mais das pessoas, que nem todo mundo vai te ajudar, nem todo mundo vai estender a mão para você, nem todo mundo vai querer ver o seu propósito realizado, vai querer ver os seus objetivos concretizados. Essa é uma grande realidade. Se Jesus enfrentou oposição,
quem somos nós para querermos ser unanimidade? Quase não sai. Sabe, o pastor Christian pregou na terça-feira sobre isso. Tem oposição, irmãos, tem pressão, tem gente que não vai gostar, faz parte. Você vai entrar naquela empresa, de repente você recebe uma promoção rápida, alguém diz, eu estou aqui há tanto tempo, mas ele é ele, o que Deus tem na tua vida, Deus tem na tua vida. Sabe, quando a gente olha para a Bíblia, é isso o tempo todo. A gente olha para Ana e vê uma oposição a Ana, chamada Penina. A gente olha para um José sonhador e vê uma oposição a José, os irmãos dele que o venderam para o Egito, depois a mulher de Potifar. A gente olha para Neemias e vê uma oposição a Neemias, Sambalate e Tobias. A gente olha para Jesus e vê os religiosos, uma oposição a Jesus. Então quem é você para querer não enfrentar oposição? O que você precisa ter em mente acerca de oposição é o seguinte, é uma frase do Mike Murdock: os amigos te fazem bem, mas são os inimigos que te promovem. Ah, irmãos, isso é forte, sabe por quê? Porque se não é Penina ou Primiana, talvez Ana se sentiria confortável no amor que Eucana já dava a ela. Foi por causa da opressão de Penina que ela foi para o altar orar para ter um filho, e Deus deu a ela Samuel, e Deus deu a ela outros filhos. Se não fosse os irmãos José venderem ele para o Egito, mais à frente no Egito ele se tornou governador, por causa de Sambalate e Tobias, um muro que deveria ser reerguido em anos, e Neemias reergueu ele em 42 dias. A oposição não vai te matar, vai te empurrar para aquilo que Deus tem para você. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória. Fecharam uma porta, Deus vai abrir uma muito maior para você. A multidão não pode interromper o que Deus tem. Sabe, ele tem um primeiro problema, a multidão. E o segundo problema que ele tem é que ele é de baixa estatura. O primeiro problema, que é a multidão, ele vai vencer correndo na frente. Não sou eu que digo não, é o texto que está dizendo. E correndo adiante, verso 4. A multidão, ele vence correndo adiante. A multidão não vai te parar, a multidão vai te fazer correr adiante. Eu vou mais uma vez, a multidão vai te fazer avançar adiante, correr adiante. E o segundo problema, ele vence, que é a baixa estatura dele, ele vence subindo em uma árvore. Isso aqui também é sugestivo para nós. E eu quero te falar 3 aspectos desse negócio de subir numa árvore. O primeiro é que Zaqueu não teve o orgulho, o ego, de pensar assim, já que eu não consigo, eu não estou nem aí. Não. Ele, quando percebeu a multidão atrapalhando o caminho, ele imediatamente buscou um caminho alternativo. Para alguns pode parecer cômico, para outros quase humilhante, o cara subiu numa árvore, um homem feito. Mas a grande verdade é que o objetivo e o propósito foi concluído. Ele viu Jesus e foi conhecido por Jesus. E eu preciso abrir esse parêntese para te dizer que de vez em quando você tem que engolir o teu orgulho. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Você tem que de vez em quando engolir o teu orgulho e entender que é necessário pegar um caminho alternativo para preservar o propósito final. Eu vou mais uma vez, às vezes é necessário mudar a rota para preservar o destino final. Aleluia, glória a Deus. Você se lembra quando tentaram fazer um paralítico entrar pela porta, não conseguiram porque a multidão impediu o paralítico, aí caçaram um caminho alternativo. Pastor Amarildo, e a Bíblia diz que abriram um buraco no telhado e desceram um camarada pelo telhado. Preste atenção aqui em mim. A gente precisa entender que é necessário às vezes buscar um caminho alternativo. Davi conquistou a cidade de Jerusalém dos jebuseus entrando pelo duto de água, agachado, abaixado. Isso é um caminho alternativo. Às vezes, irmãos, você vai ter que engolir o orgulho e pegar um caminho alternativo. É bem verdade que você não vai entrar naquele lugar com tapete vermelho, com aplauso de todo mundo, com selfie, confete, não, você vai entrar, e depois que você entrar, Deus vai fazer o que quer contigo lá.
Aleluia, você vai entrar em certos lugares, talvez por baixo, não na posição que você gosta da honra, mas Deus está dizendo, entra, que eu vou abrir uma porta dentro da porta, que eu vou botar para fora todo o teu potencial que você tem, e eles vão ver que eu sou na tua vida. Aprenda a pegar rotas alternativas. Primeiro esse ponto, ele buscou uma rota alternativa. O segundo ponto que eu quero que você entenda sobre isso, é que nesse negócio de rota alternativa, Zaqueu teve que ter algo que eu chamo de percepção. A gente pode chamar até de visão. Sabe por quê? Porque Jesus está lá, uma multidão está ao redor dele, e aí Zaqueu vai ter que perceber para onde está indo Jesus com a multidão. Entende? Ele vai ter que discernir para que direção Jesus está indo, para correr na frente da multidão e subir numa árvore. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se ele não consegue perceber isso, ele vai para o lado errado, sobe na árvore errada e dá tudo errado. E por que eu estou te dizendo isso? Porque assim como Zaqueu teve que ter a capacidade de perceber o próximo movimento da multidão, assim como Zaqueu teve que ter, sabe, visão para perceber para onde a multidão que tinha Jesus no centro estava indo, para poder se antecipar ao movimento da mesma, a gente também precisa pedir isso a Deus. A gente precisa pedir a Deus, para Deus nos dar essa graça, de conseguir perceber para que lado está indo a multidão, para onde está indo o movimento da história. Eu vou te exemplificar isso com duas situações. A primeira, eu estava com uma loja no Sulacap Shopping. Eu não sei se alguém aqui conhece Sulacap Shopping. É um shopping relativamente novo que fica ao lado da Transolímpica, e eu tinha uma loja nesse shopping. E eu me recordo que em março do ano passado, tinha um amigo que tinha uma loja próximo a mim, uma loja de sapatos, e o contrato dele vencia no dia 28 de fevereiro. E aí ele era amigo meu, e aí no dia 1º de março, eu vi o cara empacotando tudo, guardando tudo, pastor Maruda. Eu falei, pô fulano, o que está acontecendo? Você não renovou o contrato não? Isso de fevereiro para março do ano passado. Não tinha fechado nada no Brasil. Aí esse camarada virou para mim e falou assim, Bruno, eu não sou doido não, cara. Você já não viu que fechou não sei aonde, fechou não sei aonde, fechou não sei aonde? Você acha que só o Brasil vai ficar tudo aberto? Eu não vou renovar nada. Irmão, isso foi no dia 1 de março. No dia 18 de março, o governo do estado decretou lockdown e todas as lojas no shopping tiveram que ser fechadas. Você está conseguindo perceber? É isso que eu estou dizendo. O camarada conseguiu perceber o que estava para acontecer, se antecipou e se livrou de um grande prejuízo. Você entende isso? Diga aleluia. Eu vou tomar um outro exemplo, porque eu quero que isso fique fixado na tua mente, porque eu quero que você saia daqui com isso na tua mente. Esse celular que eu tenho na mão é um iPhone. Quando esse celular foi lançado, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, não me falha a memória agora, o que estava em evidência era um celular chamado BlackBerry nos Estados Unidos. Era o celular mais vendido. O BlackBerry era um celular grande, quadradão, e tinha um teclado que parecia teclado de computador. Então ele tinha muitas teclas. Além do BlackBerry, o celular da Nokia também tinha muitas teclas. Ele virava para um lado, para o outro. De um lado era de som, do outro lado era de uma espécie de computador. Tinha muitas teclas. Aí o Steve Jobs percebeu que seria necessário uma tela maior, e para uma tela maior, o teclado tem que ser menor, e já que o teclado vai ser menor, bota só um botão. E aí esse camarada teve a ideia de fazer o primeiro iPhone com um único botão, em um tempo que todo mundo enchia de botão no aparelho. Você está conseguindo entender isso? E ele lançou o celular. Na semana de lançamento do primeiro iPhone, ele foi chacoteado por uma parte da imprensa americana que disse: o Steve Jobs ficou doido, como é que ele faz um telefone com uma tela enorme com um botão só? Depois de algumas semanas, quando bateu o primeiro mês, o iPhone 1 já era um sucesso de vendas nos Estados Unidos e lançou uma tendência de smartphones. Eu quero que você saia com isso daqui na tua mente e no teu coração, porque esse camarada que não tem o Espírito Santo, que não tem Deus como a gente tem, ele conseguiu perceber a necessidade que ia se apresentar, conseguiu se antecipar e conseguiu ser relevante. É isso que eu tenho orado a Deus, eu tenho dito:
Espírito, Senhor, me mostra para a tua igreja qual vai ser a próxima virada, para nós nos posicionarmos e o teu nome ser glorificado. Oh glória a Deus, levanta a tua mão que eu vim profetizar na tua vida. Deus vai abrir a tua visão espiritual, para você discernir antes de todo mundo qual vai ser a próxima necessidade, qual vai ser a próxima mudança, você se antecipar e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida, aleluia. Sabe, irmãos, esse prêmio que Deus deu para Moisés, Moisés falou assim: eu quero ver a sua face, e Deus falou: se você ver a minha face, você morre, não dá para tu, mas eu vou te dar um prêmio, eu vou te colocar na fenda da rocha. Oh glória a Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Oh glória a Deus. Tem gente que vai sair daqui hoje, vai dormir, vai sonhar com um projeto, e Deus está dizendo: eu vou te dar. Baravachúria, glória a Deus. Há uma mudança espiritual e sobrenatural para acontecer, e o que Deus vai fazer na tua vida vai repercutir na tua vida e em muitas outras pessoas. O prêmio que Deus deu para Moisés, eu estou sentindo Deus aqui. Deus falou: eu vou te colocar na fenda da rocha e você vai me ver de costas. O que Deus está dizendo para ele? Sabe, irmão, você vê alguém de costas quando você percebe para onde a pessoa está indo. Deus está dizendo: você vai me ver passando de costas. O que isso era Deus dizendo para Moisés? Você vai saber para onde eu estou me movendo. Para onde eu estou me movendo. Que Deus abra a nossa visão espiritual essa noite. Zaqueu percebe isso. Ele percebe para onde a multidão está indo. Olha uma árvore, o texto diz que ele sobe na árvore. Repete comigo: Zaqueu subiu em uma árvore. Mais uma árvore, mais uma vez. Zaqueu subiu numa árvore. Guarda isso que eu vou te falar. Zaqueu subiu numa árvore, não subiu em uma pessoa. Por causa desse eito eu vou repetir. Zaqueu subiu em uma árvore, ele não subiu numa pessoa. Porque na realização dos teus propósitos, naquilo que você tem por objetivo, nunca suba em uma pessoa para realizar isso. Pessoas não foram feitas para serem pisadas, foram feitas para serem amadas. Aprenda a usar coisas e não pessoas. A gente precisa deixar isso bem claro, porque essa nossa geração também é a geração que ama coisas e usa pessoas. E eu vim te dizer que nós somos o povo que faz diferente. Nós amamos pessoas e usamos coisas. Deus fez coisas e pessoas. Coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Não use pessoas para chegar em coisas. Não pise em pessoas para obter coisas. Use coisas para ajudar pessoas, para semear em pessoas, para abençoar. 3 pessoas só entenderam isso aqui. Use coisas para ajudar pessoas. Zaqueu sobe na árvore, e nisso que ele sobe, o texto diz que ele está lá em cima. E a Bíblia diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. A gente olha assim com um olhar tão de naturalidade nisso, mas tão de naturalidade que isso aqui não é natural. Por que não é natural? Porque se o texto mostra para nós que Zaqueu queria conhecer Jesus, ver quem era Jesus, é porque ele não conhecia antes, ele só ouvia falar, porque a fama de Jesus estava correndo naquela região. Então, se ele não conhecia Jesus, ele pensa: eu vou subir numa árvore para ver ele. Mas aí quando Jesus está passando, Jesus vai mostrar um negócio para Zaqueu. É que Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus aleluia, Jesus já conhecia Zaqueu. Aí Jesus grita a ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que ele desce e recebe Jesus alegremente. Ele recebe Jesus alegremente. Jesus entra na casa dele, aí começa um burburinho de gente que não subiu em árvore, de gente que não teve a visão do movimento, de gente que não aprendeu a usar coisas e não pessoas. Esse pessoal começa a dizer assim: olha lá Jesus,
Casa de Zaqueu. Quem é Zaqueu para receber Jesus? É um pecador. Olha ele. Olha, ele é um pecador, é um pecador, é um pecador. É esse o burburinho da multidão. Geralmente quem te critica é porque não conhece a tua história. Por causa daquele aleluia lá atrás eu vou repetir. Geralmente quem te critica é porque não conhece a tua história. Mas Deus conhece o esforço que você fez para estar aqui essa noite. O esforço que você faz para estar aí na posição que Deus te colocou. Oh glória, eu sinto uma graça aqui. Eu vim te dizer, Ele vai recompensar esse teu esforço. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu recebeu ele, recebeu toda a casa dele por causa do esforço dele. Por causa do esforço que você está fazendo, toda a tua família vai ser abençoada. Deus está vendo o teu esforço. Aí Zaqueu dá uma resposta para os outros, só que falando com Jesus. Ele diz assim: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e vou restituir a alguém se eu tenho defraudado em até 4 vezes. Isso aqui é precioso, porque enquanto o pessoal fala de Zaqueu, Zaqueu está demonstrando frutos. Ele não diz eu vou dar, ele diz eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele não diz no texto, você lê depois na sua casa, ele não diz eu vou restituir, ele diz eu restituo. É tudo feito no presente. Porque enquanto os homens têm fofocas para falar de Zaqueu, Zaqueu tem frutos para apresentar a Jesus. Eu não sei o que estão falando de você, mas eu sei que nada disso vai se sustentar diante dos frutos que você vai demonstrar. Aleluia, tem uma frase que eu que inventei mesmo, entendeu? Então, ela não é uma frase daquelas maravilhosas não, mas você vai entender. No mundo a gente tem um ditado, é um ditado secular, mas é um ditado interessante: contra fatos não há? Contra fatos não há? Aí eu olhei esse ditado, aí eu olhei a história de Zaqueu, eu pensei, diferente. Contra frutos não há argumentos. Aquilo que você gera, que você produz no reino, que você gera no espírito, fala mais alto do que palavras de alguém contra você. Então eu quero caminhar para encerrar te dizendo, continua produzindo, continua gerando, porque aquilo que você está produzindo no reino, está gerando no reino, vai falar mais alto que fofoca de WhatsApp, que áudio querendo te denegrir. Deus está dizendo, continua produzindo, que eles vão ver que é tudo mentira que estão falando. Jesus olha essa cena, fica de pé em nome de Jesus. E Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei o que você ouviu ao longo da sua vida, mas eu vim te dizer essa noite que você é filho. Você é filha de Deus. Sabe, irmãos, é uma coisa muito triste que a gente vê na nossa sociedade. Tem uns camaradas aí, os que tomam esse tipo de postura, reprováveis. Quem está me ouvindo, diga eu. Não sei se você já viu isso, eu já presenciei. O camarada faz um filho numa menina e o malandrinho não quer assumir o filho. Não sei se você já viu isso. Por causa da atividade pastoral e de ter muitos amigos, eu já vi muitas vezes isso. Aí hoje em dia a justiça evoluiu e em benefício da mãe e da criança, eu não sei se você já viu isso, a justiça está obrigando aquele que é responsável fazer um DNA. Ele faz um DNA e se o DNA der positivo, ele é obrigado a registrar a criança. Você já viu isso? No plano humano e natural é isso que acontece. Pais sem caráter nenhum.
têm que ser obrigados pela justiça a reconhecer a sua paternidade sobre um filho. Só que no mundo espiritual, infelizmente, é o inverso. Não é o pai que não quer reconhecer a sua paternidade. Ele já te olha com um olhar de pai. Infelizmente, no plano espiritual, são os filhos que não querem reconhecer a sua filiação. E eu vim aqui essa noite te dizer que é tempo de você reconhecer a sua filiação. Você não é filho do coisa ruim, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E eu quero fazer uma pergunta essa noite. Tem alguém que entrou aqui e não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e quer voltar hoje para Jesus, ou entregar sua vida para esse Deus? Você quer reconhecer Ele como seu Pai hoje? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer reconhecer Deus como seu Pai? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Vem reconhecer Ele como teu Pai. Jesus disse para os discípulos: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. O que falta para você é você se reconhecer como filho e reconhecer Ele como teu Pai. Tudo vai mudar. As lacunas serão preenchidas. Aquilo que você sente falta será preenchido. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Sai do seu lugar e vem à frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Aleluia. É hoje a sua oportunidade. Jesus quer salvar você. Jesus quer transformar você. Jesus quer te fazer ser uma nova criatura nele. Sabe, irmãos, eu nasci na igreja. A minha avó era dirigente de círculo de oração na Assembleia de Deus. Mas teve um dia que eu tive uma experiência com Cristo. E eu entendi que Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus só tem filhos. E um dia eu levantei a minha mão e aceitei a Ele como meu Pai. E me aceitei como filho dele. Você quer fazer isso essa noite? Sai do teu lugar e vem, que eu quero orar por você. Não existem mais cadeias te prendendo espiritualmente. É hoje a sua oportunidade de mudar de vida, de ter a sua história transformada, a sua vida mudada. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você quiser, você pode pedir ajuda a alguém, para alguém te trazer aqui. Mas não volte para casa como você veio. Volte diferente. Volte transformado. Volte como Zaqueu, levando Jesus para dentro da sua casa, levando Jesus para dentro da tua família. Vem tomar uma decisão hoje por Ele. Sai do teu lugar e vem, que nós queremos orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. 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 Aplaude a Jesus. Isso. Sai do seu lugar e vem. Ele tem uma obra na tua vida. O maior de todos os milagres é a salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sai do seu lugar e vem. Aleluias, aleluias. Deus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Eu não sei que tipo de palavras você ouviu ao longo da tua história, mas eu vim te dizer que você é filho. Você é filha de Deus. Deus te ama. Deus te trouxe até aqui. Quantas pessoas que já disseram que era para você ter morrido,
Mas Deus te ama tanto que guardou a tua vida, aleluia, porque quer transformar você. Ele quer que você viva a verdadeira felicidade, quer viver uma vida para a glória de Deus. Oh glória, oh glória. Tem 5 pessoas aqui, você pode adorar a Deus por essas vidas. Eu estou te aguardando. Vou devolver ao pastor Amarildo para ele fazer a oração por essas vidas. Ele é o pastor dessas vidas. E agradeço a minha oportunidade.